Então, a gente está numa série chamada Vida Abundante. Deixa eu voltar. A gente estava numa viagem semana passada e achei engraçado que no carro o carro de lá de casa sempre toca louvor o tempo inteiro. Se brincar, ele fica sozinho tocando, mesmo que a gente não esteja dentro, ele toca. Porque há poder na palavra, a gente não deve ouvir qualquer coisa e existe uma influência daquilo que a gente abre nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração para receber. Então, a gente não pode estar recebendo qualquer coisa. E glória a Deus pelos louvores que tocam lá no nosso carro. E tocou esse louvor. Você é o melhor de Deus. Esse louvor é um pouco antigo. Que é isso, Keila? De Manassés. E eu fiquei assim, eita, nunca mais ouvi esse louvor. A gente é acostumado aos atuais, que são bênção, louvores de adoração. Só que esse louvor me tocou de forma diferente. Por quê? A primeira coisa veio, Senhor, o Senhor está falando comigo. Eu não fui criada sem um propósito. Eu não fui criada para desistir. Eu não fui criada para fracassar. Eu não fui criada para estar desanimada. Eu não fui criada para ver as coisas e não fazer nada com aquilo que eu estou vendo. Não dá para mim. Minha vida, minha realidade não é essa. Por quê? Porque eu sou o melhor do Senhor. E existe um livro, Você é o Melhor de Deus, de T.L. Osborne. Na mesma hora eu me lembrei, eu disse, vou achar meu livro assim que eu chegar em casa. E foi o que eu fui fazer. Nem sabia que eu ia ministrar. Mas Deus sabe de tudo. Muito antes Ele já estava ministrando no meu coração. Por que eu estou falando isso, esse testemunho meu para você? Porque você não abre o olho sem um propósito. Vamos estar sensíveis à voz do Espírito. Não vamos nos render às pressões que existem lá fora, às coisas que acontecem no dia a dia, porque sempre vai acontecer, a gente vai estar abarrotado de coisa o tempo inteiro, nos consumindo e nos fazendo desviar do foco e do alvo. E eu fiquei com esse louvor remoendo no meu coração. E eu fiz, meu Deus, como é que eu vou falar? Vida abundante, você é o melhor de Deus. Epa, tem tudo a ver. Glória a Deus por isso. E eu fui pesquisar. Eu amo fazer isso. Eu saio procurando cada palavra, seu significado e buscando nada apenas. Quando existia o dicionário Aurélio, na verdade, eu tinha uns 3 dicionários lá em casa, porque eu sempre gostei disso. E eu ficava procurando o significado das palavras, só que hoje nada sai do principal dicionário. Não tem como você ver uma palavra que não esteja aqui. Não existe um significado que não esteja aqui. E eu fiz, Senhor, obrigada. Obrigada, porque hoje eu enxergo isso. Que eu não estou perdida, que existe um manual, que existe um caminho. E que nós temos acesso a este caminho. Não vamos negligenciar. Não falte o culto da sua igreja. Não deixe sua Bíblia passar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem ser aberta, sem ser buscada. Aqui é a boa palavra, é o leite genuíno. Está disponível para mim e para você, para a gente receber todos os anticorpos que precisamos para viver diariamente a cada investida que existe no mundo em todo o tempo. Daí é que nós vamos ficar firmes e constantes, porque estamos bem alimentados. Quando eu vi o tema, eu disse, eita, vida abundante. A abundância a gente pensa em muita coisa, encher, fartura, muito. Eita, abundância. Eu disse, às vezes a gente come, falando em comida, come muita besteira e não se sacia. Engorda e
não está nutrido, não sustenta, não segura. E existem alimentos que são muito mais ricos em todos os nutrientes que você precisa, e você come pouco e está muito mais saciado. A gente está falando de uma coisa natural, mas eu estou falando de algo que não é natural. Eu estou falando de uma pequena palavra. Eu comecei dizendo, não deixe de diariamente estar lendo a sua Bíblia. Por quê? Porque é de lá que vai vir, talvez, um versículo, que um pequenininho versículo vai trazer uma revelação, vai se tornar rema na sua vida e vai mudar a sua vida e ministério. Quando eu entrei aqui na igreja, existia um grande ministro, que ele começava a ministração dele, toda a ministração ele dizia, pega a sua Bíblia e diga comigo, essa é a palavra de Deus, indestrutível, infalível, imutável, palavra de Deus. Que ela esteja bem perto de mim, na minha boca e no meu coração. Porque ela tem o poder de mudar a minha vida e o meu ministério. Essa é a palavra da fé. Essa é a palavra que transforma vidas. Essa é a palavra que tem o poder de tirar uma pessoa do caixão e fazer ela ressuscitar. Não é para aquele tempo, não é para a África. Como é o nome daquele pastor? Cris. Você vê, o pessoal leva os caixões e o povo ressuscita. Não é para lá, não. É para nós. Não necessariamente a gente tem que estar vendo um caixão para ressuscitar, mas tem pessoas que estão em pé na sua frente e completamente mortas. E a resposta para ela é você. Sou eu. Eu não posso aceitar passar por alguém, por algum lugar e nada acontecer. Sabe por quê? A partir do momento que eu abri a minha boca e eu disse, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aonde o Espírito do Senhor está, as coisas acontecem. Tem que acontecer. Não é no poder de Juliane, Vera, não. É quem está em você. E por que eu falei desse livro? Leiam. Super vale a pena. Existem testemunhos sobrenaturais que falam sobre a sua vida em Cristo. Quem você é em Cristo. Você é o melhor que o Senhor pôde fazer. Existia um plano, um sonho em Deus. E Ele construiu quando fez a minha e a sua vida. Mas vamos voltar. Eu, nas minhas pesquisas, fui pesquisar. Vida abundante. E a nossa amiga. E ela respondeu. É um conceito espiritual e filosófico no ensino bíblico, baseado no ensino bíblico de Jesus, em João 10:10. João 10:10, como já deve ter sido dito nas nossas outras ministrações, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele veio para quê? Para nos dar vida, mas não qualquer vida, uma vida abundante. Eita, vida abundante. Conceito espiritual e filosófico baseado no ensino bíblico de Jesus. Vida abundante. Aí continua dizendo, vai muito além da prosperidade financeira. O mundo, a internet, o dicionário básico, que não é esse, diz, vai muito além da prosperidade financeira. Porque quando a gente fala de vida abundante, a primeira coisa que pensa é, tenho dinheiro para tudo. Não, vai muito além da prosperidade financeira. Trata-se de experimentar, guarda comigo essa palavra, experimentar paz, propósito, alegria e plenitude, através da fé
e do alinhamento com os valores divinos. Veja, você só experimenta através da fé e do alinhamento com valores não são naturais, não são do mundo, divinos. Aonde é que eu tenho esses valores? O dicionário natural diz isso. Fui cascavear mais coisas. Que é plenitude, pai? Porque, enfim, vamos lá. Paz, propósito, alegria e plenitude. Alegria e paz. Opa, Gálatas 5:22, fruto do Espírito. Eba, nasci de novo, o Espírito Santo habitou em mim, passou a habitar dentro de mim. O livro Homem em Três Dimensões fala muito bem disso, de Kenneth Hagin. E o Espírito Humano também, que tem na nossa livraria. Fininho, dá para ler na hora do almoço, no intervalo do trabalho. E somos um ser trino. Nosso espírito, ele nasceu de novo. Opa, o Espírito Santo do Senhor passou a habitar dentro de mim. Então, existem frutos que são produzidos através daquela presença genuína que está dentro de mim. Sua realidade mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Mas meu cabelo continua do mesmo jeito, meu sapato, meu pé do mesmo jeito, eu estou o mesmo corpo. Seu espírito, que você é um espírito, como Deus te criou, a imagem e semelhança dele, nasceu de novo. Massa. Temos uma alma, nosso intelecto, nosso pensamento precisa ser renovada com a leitura da palavra, meditação da palavra. E a carne nunca vai ficar brigando, militando contra o espírito o tempo inteiro. Eu preciso fortalecer o meu espírito, renovando a minha mente, deixando minha alma bem alinhada com a palavra e deixar meu espíritozinho forte para ganhar da minha carne. Bênção. Ok. Por que eu estou falando isso? Porque existem as duas outras palavras que foram faladas, propósito e plenitude. Eu ouvi uma frase, pastor Edilson de Lira falou no domingo, quando foi abrir o culto, quando ele foi falar de pessoas abençoadas lá da igreja dele, ele disse assim: existem dois momentos mais importantes na vida de uma pessoa. Quando ele nasce, ele nasceu. E quando ele descobre por que ele nasceu. Que isso é o quê? Descobrir o seu propósito. Descobrir para que você nasceu. O porquê que você foi criado. Ninguém nasceu de um erro de tabelinha ou de uma falha de uma medicação. Não. Você nasceu porque existia um propósito de Deus que só você poderia cumprir. Só a sua identidade poderia fazer. E a grande chave da vida do cristão é quando ele descobre o porquê, qual é o propósito da vida dele. Por isso que a gente precisa estar nos alimentando da palavra. Eu vim com a camisa do curso de oração, vim mesmo, por quê? É porque é do nosso ministério. Amo o meu ministério, o ministério que eu faço parte, amo a minha igreja, a visão dos meus líderes, estou ali apoiando no que eu puder, estou lá com eles. Mas, quando você entra numa imersão em oração, você vai sair do natural. E você vai chegar num nível de intimidade, de conhecimento da voz do Senhor, da presença dEle, onde você não vai ser enganado, onde você vai ser direcionado, onde você vai ser ministrado, onde você vai ser tratado, onde você vai ser trabalhado, onde você vai crescer, amadurecer. Você não vai mais ser cheio de mimimi, você não vai se doer por pouca coisa. Você não vai se machucar com pequenas coisas. Você não vai achar pesado o você ter passado o seu dia todinho de trabalho e você está escalado no departamento na sua igreja ou escalado para ministrar.
2 noites trabalhando, um dia no meio, casa, enfim. Existe um propósito na minha vida e eu não abro mão de cumprir. Sabe por quê? Vai chegar um dia que eu estarei lá, diante do Senhor, face a face com Ele. E eu quero que Ele olhe para mim e diga, serva boa e fiel. Tu foste fiel no pouco, e no muito eu te coloquei. Por isso que você desfrutou de tudo isso. Não é porque você é mais bonita, não é porque você teve mais oportunidades, não. É porque a pequenininha oportunidade que te foi dada, tu foi fiel. Eu não me arrependo de ti. Eu lembro que eu ficava tão triste quando eu fazia alguma coisa errada e eu sabia que eu ia ser chamada a atenção pela minha mãe. E eu já chegava, mãe, desculpa aí, eu errei. Me perdoa, chorando já. Não precisa nem me bater. Porque aquilo, eu sabia que eu tinha errado. E para mim a tristeza era eu decepcionar a minha mãe. Imagina o Senhor, o nosso Pai, que te fez a imagem e semelhança dEle, que fez o melhor dEle. Existia um plano, um melhor, que Ele queria criar. Aí Ele fez você. Eu queria ler algo. Tem tudo a ver, achei massa. Tudo a ver com a nossa ministração de hoje. No livro Você é o Melhor de Deus, na página 14, o título fala assim: a identidade para a grandeza. Estou convicto de que a maior descoberta que você poderá fazer é sua identidade em Deus. É aquilo que eu falei agora. Quando eu nasci, massa. Mas quando eu descobri o porquê que eu nasci, melhor ainda. É exatamente o que Deus quer. Que a gente descubra o porquê que a gente nasceu. Reconheça que Ele nunca planejou o fracasso. Deus o designou para o sucesso e a felicidade. Ele não está zangado com você, pelo contrário. Ele pagou um preço infinito para redimi-lo à posição do sonho original divino. Deus, ele tinha um sonho e ele criou o homem, a pessoa. Aí, eita, Adão e Eva pecaram, destituídos foram da glória. Eita, não, ele não está zangado com você. Eita, eu pequei, eu andei fazendo isso, minha vida era assim, assado, tal. Ele não está zangado com você, sabe por quê? Pelo contrário, Ele pagou um preço infinito para te redimir, para você voltar à posição do sonho original divino dEle. Às vezes, a gente anda por caminhos tortuosos, inventamos de seguir alguns caminhos que não deveriam ser, e a gente pensa, meu Deus, não tenho nem coragem de entrar naquela igreja. Não tenho nem coragem de falar com fulano, porque eu vacilei. Ele pagou um preço altíssimo. Para quê? Para a gente voltar à posição do sonho original dele para a nossa vida. Aí diz assim, quando você tomar conhecimento desses fatos, quando você descobrir isso, que você é o plano divino, é o plano perfeito de Deus, você vai descobrir a porta de entrada para a vida abundante. A vida abundante virá quando você abrir os seus olhos espirituais e entender o porquê que você nasceu. Descobrimos, massa, e estamos fazendo o quê? Glória a Deus pelo rema. Louva a Deus por eu ter tido a oportunidade de fazer o rema. Fiz. Glória a Deus pela escola de ministros. Massa. Conferências para lá e para cá. Bênção demais. Para quê? Estou fazendo o quê com o que eu estou recebendo? Eu trabalhei anos aqui na igreja. De tudo, limpava, enfim. Fui secretária da igreja durante algum tempo, fui da tesouraria.
Enfim, todos os departamentos só não louvor, glória a Deus, aleluia. Está tudo certo. E porque eu tinha tempo. Na época eu estudava. Então, o tempo que eu não estava estudando, eu estava na igreja, trabalhando. E chegou o momento de eu ir trabalhar no secular. Sabe qual a dificuldade que eu tive? Eu sou enfermeira, chefe. Então, eu me formei e já fui ser chefe. Sabe qual a dificuldade que eu tive? Não é dar ordem, não. Eu fui líder. Eu não fui simplesmente uma chefe. Eu falo chefe porque é enfermeira-chefe, né? Que bota o nome. Enfim. Era o meu cargo. Eu disse praticar o que eu vivi aqui dentro. Então, eu amo pessoas. Eu amo dar oportunidade para as pessoas. Desenvolver as pessoas. Aquele técnico que todo mundo virava e dizia assim, vai para a rua, já está na lista. Espera aí, calma. Me dê uma semana. Colava nele. Teve vários que, brigados comigo, ficavam com raiva porque eu chamava a atenção, eu ia para lá, venha, me dê um abraço. Não, eu sou a chefe. Me dê um abraço. Eu estou com você. Em todo tempo. Você não foge de mim. Estão na igreja, as famílias aceitaram Jesus, as famílias que estavam envolvidas em droga, enfim. Eu descobri por que eu nasci. Nasci num lar que não era cristão, que ninguém era cristão. E não tive acesso direto. Lá na minha casa existia uma Bíblia aberta no Salmo 91, aquela Bíblia bem grande, com as folhinhas bem sequinhas, enfim. E eu nunca tinha lido a Bíblia. E um dia eu ouvi a palavra. E eu disse, amém. Vamos lá, vamos dar oportunidade. Olha, vê. Vamos dar oportunidade. E na primeira oportunidade eu disse, opa, eu amo pessoas. Eu amo vidas. Eu não aceito que passem por mim e nada aconteça. Não dá para eu passar e não estender a mão e dar a paz. E dar um abraço. Perguntar, como você está? Posso te ajudar em alguma coisa? Quem está aqui comigo há algum tempo sabe que o que eu posso, eu faço. O que eu não posso, eu peço emprestado e peço alguém para fazer. Porque eu não posso perder a oportunidade. Existe um outro livro ali, na livraria, que eu estou olhando para ele, que é o Galardão da Igreja, que foi Gleide, nossa querida Gleide. Se você não leu, meu irmão, esse livro, leia, que você vai ver que você não está aqui por um acaso, que você não pode perder a oportunidade numa fila de um supermercado, numa padaria. Não perca. Eu dizia muito quando eu estava na diaconia, eu dizia, opa, não vou perder a pedrinha da minha coroa. Deixa que eu puxe essas portas de rolo. Mas você é mulher, é pesado. Fiz, enquanto eu tiver vida e força, eu farei. Puxava a correntinha. Pode deixar que eu feche o estacionamento, eu puxo a correntinha. Mas vai sujar a sua mão. Fiz, tem uma torneira bem ali, eu lavo. Eu não vou perder a oportunidade. Se o meu irmão homem está aqui do lado e ele não se incomoda e não quer fazer, ele que vai prestar contas com o Senhor. Eu vou prestar contas da minha vida. A oportunidade que aparecer para mim, eu vou agarrar. Eu não vou perder. Eu mudei de função no meu trabalho e apareceu a oportunidade de eu estar à frente de um setor que eu não curtia muito. Nem curtia, nem compartilhava. É de oncologia pediátrica. Glória. E eu fui. Tive que ir, claro. Dar apoio à minha equipe. E eu estraçalhada, eu fiquei. Porque se eu já não gosto de ver, veja, eu sou enfermeira, mas eu não gosto de ver o povo sofrendo, não gosto de ver ninguém com dor, não gosto de ver ninguém desesperançado e olhando para mim, vou morrer. Não. Eu não sei como, mas eles saem tudo rindo
E feliz por quê? Não sei como não, eu sei. Porque o que eu tenho dentro de mim é vida. Eu não tenho desesperança, eu não tenho falta de fé, eu não tenho morte. O que eu tenho para dizer para ele é vida, mesmo que ele esteja ali, ó, na beira do leito, morre ou não morre. Digo, não, enquanto eu estiver aqui, você não vai morrer. E quando eu vi aquelas bênçãos, sem cabelinho, tudo animada, viu? Porque as crianças são tudo aleluiada. E eu fiz, Jesus, guarda meu coração, meu pai. E na mesma hora o Espírito Santo disse para mim, você vai fazer o quê? Você acha que você está aí para quê? E eu disse, espera aí, Senhor, me prepara. E eu fui orar. Fui orar pela equipe, para a equipe ter muita empatia. Fui orar pelas mães, que se você acha que o pior é uma criança sem um cabelinho, muito pior é a mãe que está com ela no colo. Ela está mais estraçalhada ainda. E eu cheguei para dizer, existe algo que pode mudar esse quadro. Porque nós somos dispenseiros. Não é de ruins notícias, é de boas novas. Porque o Evangelho, ele é o quê? Boas novas. Nem que eu chegue lá para dizer, existe um lugar muito melhor, me esperando e te esperando. Se for assim, você vai na santa paz. E todos que estiverem ao seu redor estarão em paz. Estarão firmes e convictos, porque os nossos olhos são fitos em Jesus. Nós somos movidos pela eternidade. Nós não, estamos aqui, mas não somos daqui. Nós precisamos mudar o ambiente. Nós precisamos agir com a autoridade que a palavra nos dá. Existe um nome que está acima de todo nome. E nós não podemos negligenciar aquilo que nos foi dado. As pessoas precisam entender que nós somos o melhor de Deus, que ela, que está ali cheia de lesão na pele, fedendo, ela é o melhor, ela é o plano divino perfeito. Tudo aquilo tem que mudar. Não se conforme, irmão, não se conforme. E eu queria que você abrisse essa palavra lá em Tiago. Tiago capítulo 1, no versículo 22, diz assim. Eu falei tudo isso para a gente vir para o versículo que foi minha ministração no Rema. Isabel nem vai lembrar. Minha ministração no Rema, que dizia, porquanto, não, 22, sede praticantes, eu vou ler na King James. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de se admirar, sai logo e se esquece da sua aparência. O 25 é a chave do negócio. Porém, a pessoa que observa atentamente a perfeita lei, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante. Nessa versão fala assim, praticante zeloso. Será muito feliz em tudo o que empreender. A nova versão internacional fala assim. O 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. No 25 diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei,
não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer. Terá a vida abundante. A vida abundante em Deus só vem quando você é operoso praticante da palavra. Por quê? Quando você pratica os princípios que o Senhor nos manda, você não vai vacilar, você não vai ter falta, você não vai ficar inseguro, você não vai ficar sem saber o que fazer. Você vai ter o norte, você vai ter a direção, você vai ter firmeza, você não vai ter medo, você não vai vacilar. Você vai estar firme, convicto. Quando o medo chegar, você vai saber como botar ele para correr. Sabe por quê? Um passarinho, ele pode até sobrevoar a sua cabeça, mas você não pode permitir que ele faça um ninho. Depende de mim e de você. Mas isso só acontece quando eu ouvir a palavra, renovo a minha mente e começo a praticar. A prática vai trazer o hábito e vai se tornar natural. Aí, a realidade que você, a sua essência, vai ser cada vez mais unida com quem te criou. Vai estar ali, ó, andando de mãos dadas, juntinho com o Senhor. E vai ser, ó, natural. Nessa viagem aí, eu estava conversando com a minha família, glória a Deus pela minha família. Amo e honro meu esposo e meu filho, são bênçãos na minha vida. E aí eu estava conversando com o Igor e ele dizendo que ele quero tal coisa. Mãe, quando eu quiser tal coisa e eu não tenho, é porque não é da vontade do Senhor? Aí eu disse, lá em João, fala o quê? Quando vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Quanto mais eu alinhar o meu espírito com a vontade do Senhor, com o Espírito de Deus, quanto mais juntinho, pertinho eu ficar, eu vou desejar, eu não vou abrir nem a minha boca, porque o Senhor conhece as palavras que vão sair da nossa boca antes mesmo que a gente venha pronunciar. Então, eu não vou nem falar. Teve uma vez que eu fiquei bem feliz, porque quando eu pensei que eu ia falar, eu recebi. Aí eu disse para Daniel, eu ia te pedir isso. Aí ele fez, que bom. Eu fiz, mas o meu pai, que me criou, que sabe de mim desde o ventre, ele já providenciou. Quando a gente é um pouquinho mais novo na fé, a gente fica assim, eita, a gente pede muito. Não que a gente não peça hoje, mas é porque quanto mais a gente vai afinando, a gente vai vendo que não precisa nem pedir, porque já vem como consequência. Isso é tudo, eu não estou falando só nada natural, não. É tudo. E no começo a gente fica no pede. Aí a gente começa, pedir, não veio, orei, não fiz, não aconteceu. Ô criança, ô menino. Eu olho para o meu filho, ele olha para mim assim, como você sabia, mãe, que eu queria isso? Aí eu nem te conheço. Eu fico só pensando em Deus dizendo, eu nem te conheço. Filha, eu quem te criei. E eu vou te dizer, tua essência é igual à minha. Você foi gerado em mim. Você é parte de mim. Nós somos o corpo. A célula que está aqui no meu braço, que está na minha perna, no meu dedinho mindinho, naquela cutícula que tira quando eu faço minha unha, é a mesma. Tem a mesma identidade, porque ela é do meu corpo.
O cabelo que cai, o fiozinho de cabelo que cai, se for fazer o DNA, não vai ter o DNA de outra pessoa, vai ter o meu. Nós temos o DNA de Cristo. Somos corpo dele. Precisamos fazer o que ele fez e descobrir o que é que eu tenho para fazer. Lembra? Propósito. Lembra? Nasci. Nasci e descobri por que eu nasci. Para que eu nasci? Enfim. Para finalizar, eu fui ver o que era, eu fui ver o significado da palavra plenitude. Já que estamos falando de abundância, falamos de propósito, falamos de fé, falamos de alegria, não tem como estar no Senhor e não estar alegre. Não tem. Quem fica triste quando escuta que você é o melhor de Deus? Ninguém, não tem esse. Uma boa forma de evangelizar. Você é o melhor de Deus. Aí, plenitude deriva do latim plenus, que quer dizer cheio, completude de um espaço, realização total de um indivíduo. Se não for no Senhor, não vai ter plenitude. A nossa plenitude está no Senhor. Amém? Eu queria chamar o louvor. Eu creio que depois dessa nossa conversa, você não vai ouvir essa música de Manassés tão antiguinha, né, Keila? Da mesma forma. E eu queria que você chegasse para o seu irmão e cantasse essa música e dissesse: você é o melhor de Deus. Herança do Senhor. Aquilo que o Pai planejou, que Ele sonhou um dia, é você. Nós não fomos criados para fracassar. Nós não fomos criados para não ter sonho, para não ter projetos, para estar, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. O Senhor te ama. Você é o melhor dele. Vamos ficar de pé?